em nome de Jesus. E nós inclinamos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: Davi se encontrou com Saul, e Saul disse para Davi assim: Davi, você não tem como lutar com esse gigante. Você é só um menino, você é só um moço, você é pequeno, fraco, indefeso, não tem habilidade. E então Davi concluiu e disse para Saul o seguinte: o Senhor que me livrou das garras do leão e me livrou das garras do urso, Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja com você. Diga assim comigo: testemunho. Fala comigo: processo. Irmão, na semana passada nós compartilhamos que a primeira característica desse jovem, esse pequeno, indefeso, gentil, sem nenhuma habilidade de batalha, conseguiu matar um grande gigante. Mas a semana passada nós aprendemos que a primeira característica de Davi não foi unção, não foi batalha, não foi habilidade, não foi força, nem tamanho, mas foi humildade. Nós aprendemos que a humildade que te leva a servir os irmãos, ela te conduz ao lugar certo, na hora certa, das melhores oportunidades. Quando você mantém o teu coração humilde, quando você entende que você não é nada, mas que aquilo que Deus te deu não é para se ensoberbecer, mas é para servir as pessoas, então o Senhor começa a te colocar na hora certa das melhores oportunidades. Mas as melhores oportunidades que estão diante de você vai precisar de algo que muitos de nós estamos na verdade fugindo. Muitos de nós estamos na verdade correndo. Muitos de nós não queremos. Nós queremos a vitória. Queremos a vitória pública, queremos conquistar e avançar. Mas, irmãos, muitos de nós não queremos o testemunho do processo. Fala assim comigo: testemunho do processo. E o que eu vejo na vida de Davi, meus irmãos, é que esse jovem tinha coragem para enfrentar um gigante publicamente, porque ele tinha testemunhos do seu passado, de vitórias menores que ele tinha enfrentado no secreto, onde ninguém estava vendo. E eu quero te dizer nessa noite que as vitórias que você enfrenta sozinho, as batalhas sozinhos que ninguém sabe que você está enfrentando, as lutas que você vence no secreto, as lutas internas que você vence, as batalhas que ninguém sabe que você está enfrentando ou que até mesmo está vencendo, elas estão te preparando para grandes vitórias públicas que Deus quer te dar. E só vence, querido, grandes batalhas quem é capaz de enfrentar pequenas dificuldades pelo caminho. Porque Deus, querido, está intencionalmente, Deus está sim, intencionalmente colocando pequenas batalhas na tua frente, pequenas dificuldades, pequenas lutas, ou lutas maiores e maiores e maiores, porque Deus sabe que lá na frente você vai estar diante da maior luta da sua vida, da maior oportunidade da sua vida. E para você ter uma base de fé para enfrentar grandes batalhas que Deus tem preparado para essa igreja, Deus sabe que você vai precisar de um processo de pequenas vitórias, maiores vitórias e maiores vitórias e maiores vitórias, até que você chegue no lugar onde Deus quer que você chegue. E sabe, irmãos, o processo de Deus está te conduzindo a esses lugares maiores. Interessante, irmãos, que Davi disse o seguinte: olha,
Saul, deixa eu compartilhar uma coisa contigo, Bruno. Você pode olhar para mim e ver que eu sou apenas um pequeno jovem. Você pode olhar para mim e ver que eu não sou nada. Você pode olhar para mim e ver que eu não sou capaz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma história com Deus. Eu não desisti lá atrás. Quem está entendendo aí? Eu tenho um testemunho com Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, irmão, você tem um testemunho? Porque quando você chegar, Rafael, diante do gigante, quando você chegar diante das oportunidades, não adianta você falar assim: ah, eu ouvi o testemunho do pastor, eu vi o testemunho do Paulo, porque eu acredito que Deus pode fazer, porque Deus fez na vida do Paulo. Não, irmão, Deus não te chamou para ser testemunha da história dos outros. Deus te chamou para ser testemunha das tuas próprias vitórias. Deus te chamou para ter uma história com Ele. Deus te chamou para ter um testemunho com Ele. Só que esse testemunho vai exigir de você enfrentar dificuldades, enfrentar batalhas, enfrentar lutas. E eis que te digo nessa noite, de mim para ti mesmo, as lutas nunca serão menores, sempre serão maiores e maiores e maiores. Porque Davi disse o seguinte: Saul, você não me conhece. Diga para esse irmão que está ao seu lado assim: você não me conhece não, rapaz. Fala com ele assim: você não sabe o que eu estou enfrentando no secreto. Você pode não dar nada por mim não, Bruno, mas eu tenho história com Deus, rapaz. Hein, Tiago? É ou não é? Você olha para o Tiago assim, irmão, você fala assim: ah, o Tiago, é porque você não sabe as lutas que ele tem enfrentado e o que ele tem vencido ele com o Senhor. E quando chegar o gigante, irmão, você vai falar assim: ó, você não me conhece, rapaz, mas eu tenho uma história com Deus. E Davi disse o seguinte, Flávio: o Senhor me deu um leão nas mãos. E aí quando eu achava que já estava bom, porque depois que a gente vence, Léo, depois que a gente vence o primeiro leão, aí a gente passa a falar o seguinte: sabe o que? Senhor, o leão já foi, agora pode vir o próximo leão. É ou não é? Depois que a gente vence a primeira batalha, Douglas, a gente pensa o seguinte: bom, agora que já matei o leão, agora já creio que o Senhor é capaz de me dar vitória sobre o leão. Aqui, sobre o leão. Agora eu posso matar 20 leões, porque eu já creio que leões vão cair. Manda mais um leão agora, Senhor. Aí o Senhor fala assim: leão? Eu não te chamei para ser matador de leão. Não, Senhor, mas eu já matei um leão, agora eu já estou confortável. Agora eu já mato o leão até com a mão amarrada para trás. Manda, Senhor, o próximo leão. Aí quando você olha, é um urso. Já não é mais um leão. Mas pastor, parece que a minha luta, ela não diminui, Douglas. Quem já passou por isso aí, irmão? Deixa eu ver. Você já passou por isso aí? Hein, Léo? De você falar assim: caramba, pastor, eu estava numa prova, eu estava numa luta, batalhando com um leão. Sabe aquela história de matar um leão por dia? Irmão, Deus não tem esse para você de matar um leão por dia não, irmão. Deus só tem um leão para você matar. Aí depois o próximo já não é mais um leão. Que isso, pastor? Deus me livre, misericórdia. Eu acabei de sair de uma batalha danada. Aí, irmão, a próxima não vai ser mais um leão. Olha lá. Eis que te digo, irmão, tá difícil a luta? Espera vir a próxima para tu ver. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: ó, tá difícil? Pode piorar. Não, na verdade ela fala para ele assim: ó, vai piorar. Aleluia, diga glória a Deus, irmão. Vai piorar. Que isso, pastor? Deus me livre. Não, irmão, vai ter um intervalozinho. Entre o leão e o urso vai ter um intervalozinho. Só para você descansar um pouquinho. Mas, irmãos, veja lá. Davi olhou para aquele leão e falou: eu
Não tenho condição de matar um leão, mas o Senhor é comigo. Você também não tem condição de vencer nem um leão, nem um gatinho na vida, irmão. Mas o Senhor é contigo, você vai vencer. E aí Davi venceu o leão. O leão, ele tem cerca de 100, 150 quilos. Tem mais ou menos essa altura aqui. É um caçador feroz. É um caçador feroz. Mas Deus deu um leão para Davi. Só que aí, irmão, vem um urso. O urso, ele chega a cerca de 2 metros de altura. Do tamanho do Marquinhos, assim. Só que um urso é muito mais forte que um leão. Um urso, irmão, é uma patada só. Pei. É uma patada só, irmão, você já era. Mas aí Davi falou o seguinte: eu já vi Deus matar um leão através da minha vida. Agora esse urso vai ser só mais um testemunho na minha vida. Porque não importa se é um leão ou se é um urso, Deus é capaz de me dar a vitória. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Escuta aqui para mim, olha, escuta aqui. Preste atenção no que eu vou te falar agora, crente. Se a luta está ficando mais fácil, é porque você está reprovando na prova. Se a prova está ficando mais fácil, é porque você está reprovando. Em que série que você está? Deixa eu ver aqui. Que série que você está, Bia? Terceiro ano? Terminando já. Fácil? Não é fácil. Teve coisas bem difíceis, umas provas difíceis. Tem? Você está em que série? 7ª. Facinho. Tem coisa difícil na 7ª série? Tem? Bia, tu acha a 7ª série fácil hoje? É fácil. Desenrola a prova dela facinho, né? Mole. Mas para tu é difícil, não é? Mas agora eu vou te dar uma dica, Bia. Tem coisa difícil na 3ª série? Tem, eu vou te dar uma dica. A melhor dica que você pode receber hoje. Melhor dica. Para você que acha a série que você está passando difícil, eu vou te dar uma dica boa. Repita de ano. Repita a série. É verdade. E olha, eis que te digo, vai ficar melhor ainda. Repita 3 vezes o 3º ano. Cadê a Tati e o Marcelo aí? Você vai ganhar um castigo, não sei, uma chinelada não, que já está grande para isso, mas vai ficar de castigo, mas a prova vai ficar fácil. O que você acha difícil hoje, quando você repetir a primeira vez, vai ficar fácil. Se repetir a 3ª vez, vai ficar mais fácil. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se a prova está fácil demais, é porque você está repetindo a série. Agora, se a prova está difícil, é porque você está passando de nível, você está passando de série. Deus está confiando coisas maiores a você, porque Deus só confia lutas maiores a quem passou pela primeira. Então, irmão, se a luta está difícil hoje, mais difícil do que a anterior, é porque você já passou de série. E eis que eu te digo, a próxima série vai ser mais difícil do que essa agora. Quem recebe essa palavra profética? Tem. A luta vai ficar difícil. Quem recebe aí? Não, eu recebo mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar parado lá atrás, não. Eu quero chegar aqui, ó, irmão. Quando Davi chegou, olhou para aquele gigante de 2,90 metros. Se eu não me engano, são 60 côvados e 1 palmo. 2,90 metros, ele encostava lá em cima. Imagina um homem encostando a cabeça lá naquela telha. O peso dele não diz, mas a armadura dele pesava 65 quilos. Eu peso 62. Irmão, ele carregava quase eu e o Tiago junto nas costas. Só o peso da armadura. Imagina o homem bruto que era. Mas então, como é que Davi teve coragem de enfrentar um homem daquele? Davi não tinha coragem. Davi tinha fé. A questão não é o quanto corajoso você é o quanto fé você tem. Pastor, como que eu posso ter uma fé para enfrentar um gigante tão grande? Você tem que ter testemunhos de pequenas batalhas que você está vencendo com o Senhor. E cada batalha vai aumentar mais a tua fé. E vai chegar um momento, irmão, que não importa o tamanho da batalha, você vai olhar para trás e falar: o Deus que me deu vitória lá atrás vai me dar vitória agora também.
testemunho. Quem tem testemunho para contar aí? Tem testemunho aí? Os processos que você está passando estão te preparando para oportunidades maiores, dificuldades maiores, confiança maior, experiência maior, vitória maior. Eu vou dizer de novo: dificuldade maior, confiança maior, experiência maior, vitória maior. Por isso que Tiago diz o seguinte, Jaque: tenha um motivo de grande alegria ao passares por várias provações, porque a provação da vossa fé, ela produz experiência. Então, irmão, Deus está te colocando nessas provas, não é porque Ele gosta não, é porque Ele precisa que você tenha experiência e testemunho, porque Ele tem gigantes maiores para você. Amém ou não amém? Quem quer os gigantes maiores aí? Amém? Suas vitórias hoje se tornarão a base da sua fé para vitórias maiores amanhã. Então eu quero te dizer, você está aqui lutando com áreas que ninguém está vendo. Tem pessoas aqui lutando contra a incredulidade, contra o medo. Tem pessoas aqui lutando contra o desânimo. Tem pessoas lutando na área financeira. Tem pessoas, irmão, lutando para o dinheiro de amanhã. Tem gente que já venceu na área financeira. Tem gente que o teu leão era a área financeira, você já venceu. Mas hoje o teu urso está sendo o que, irmão? Os traumas, o medo, o desânimo, a falta de constância, de perseverança. Eu não sei. Mas os problemas internos e sozinhos que você está vivendo vão te levar a oportunidades que você vai ter grandes vitórias públicas, porque você está lutando com o Senhor e vencendo. Amém? E a segunda coisa que eu quero que você veja em Davi está em 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, no verso 45. Em primeiro lugar, nós temos que ter humildade. Humildade para servir, porque a humildade nos conduzirá às maiores oportunidades. Segundo, nós temos que ter testemunhos. Não fugir do processo, não fugir da luta, não, irmão. Quantas vezes eu já ouvi crentes dizendo o seguinte: pastor, eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Irmão, qual seria o teu testemunho, sinceramente? Hein, irmão? Se Davi tivesse parado lá no leão, qual seria o testemunho dele, Rafael? Se Davi tivesse desistido diante do urso, qual seria o testemunho dele? Mas porque Davi não parou e não desistiu, ele chegou às maiores oportunidades da vida dele. E só se encontra, só avança, só se encontra com as maiores oportunidades quem não desiste no processo. Então, irmão, se a luta vier, não desiste não, irmão. Mas eu quero te dizer, você também não pode confiar em você não. É aqui que muita gente tem falhado. Porque 1 Samuel 17, 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, e eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que essa vai ser a tua palavra sobre todos os gigantes que se levantam contra a tua vida. Davi, porém, disse ao filisteu, a luta que ele estava enfrentando: você vem a mim com espada, com lança, com medo, com trauma, com estratégias. Você vem a mim para me intimidar, com dardos. Mas Davi disse o seguinte: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Porque, irmãos, quem desafia você, desafia Deus. Amém? Quando o diabo desafia você e a sua casa e a sua família, ele está desafiando o Senhor também. E diz assim no verso 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você crê nisso? Que as vitórias da tua vida não são para você se tornar orgulhoso, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida servirá para todos saberem que há Deus.
há Deus nessa igreja, há Deus em Madame Machado, há Deus na tua vida. As lutas que você está enfrentando, irmão, muitas são tão grandes, que se não fosse Deus na sua vida, você não conseguiria vencer. Mas quando você vencer, você vai dizer assim: que todos saibam que há Deus na minha vida. E no 47, Davi disse o seguinte, no verso 47: todos que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede a vitória, porque a batalha é do Senhor. Ele entregará vocês todos nas nossas mãos. Diga para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, batalha não é tua não, irmão. Não é na tua força, não é a tua habilidade. Diga como profeta: a tua batalha é do Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Sabe o que eu aprendo com Davi? Que Davi nunca bateu no peito e disse o seguinte: eu faço. É aqui que tem muito crente falhando. É aqui que tem muito crente perdendo batalha para pessoas de pequena estatura. Tem muito crente, irmãos, perdendo batalha para coisas pequenas. Sabe por quê? Porque você acorda de manhã e diz o seguinte: eu faço. Você acorda de manhã, bota o pé no chão e diz o seguinte: essa semana eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro, essa semana eu vou resolver os meus problemas, essa semana a minha vida vai ser diferente. Quem trabalha por conta própria, de repente você acorda de manhã e diz o seguinte: essa semana eu vou ganhar dinheiro, eu vou fechar contrato, essa semana, né? Ou de repente, não sei a tua luta aí, essa semana eu vou pagar minhas contas, essa semana eu vou resolver tudo. Davi nunca disse eu. Em primeiro lugar, Davi sempre dizia o seguinte: Deus vai me entregar, Deus vai me dar. Ei, gigante, você é muito maior do que eu. Você vem com dardo, com lança, com estratégia, com habilidade, com força, com tamanho, com intimidação. Até o diabo, irmãos. Ei, cuidado, irmão. Tem muito crente caindo, sabe por quê? Porque bate no peito e fala: eu não caio. Você sabe quem são os crentes que mais caem em pecado? São os crentes que dizem: nesse pecado eu não caio. Cai. Paulo disse o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E tem crente que diz o seguinte: pode vir, diabo, pode vir. Não, irmão, você não tem que ter medo do diabo, não. Também não pode ser outro extremo. Tem gente que a gente fala assim: o diabo. Ei, não fala esse nome não, tá amarrado. Não fala o nome dessa coisa ruim aqui em casa. Não, irmão, o diabo não é nada. Só que você não tem que bater no peito e falar: eu. Não, você não, irmão, porque sinceramente, se o diabo partir para cima de você, irmão, e Jesus falar só o seguinte assim, ó: 5 minutos é muito. Vou dar 30 segundos aí de como é que o pessoal fala de trocação. 30 segundos, Satanás, de trocação. Tu e o diabo, tu e o Tiago aí. Qualquer um dos Tiagos aí, pode escolher. Quem está querendo aí? Hein, Douglas? Jesus falou assim: ó, anjo, ninguém separa. O Douglas e o diabo. Irmão, você está frito, irmão. Agora, quando você diz assim, ó: Satanás, escuta uma coisa, aquele que está comigo é maior do que você. Então, diabo, você pode vir, porque eu confio no Senhor. Porque aqui em casa você não entra, sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está aqui dentro comigo. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não sou nada não, diabo. Mas aquele que está em mim, ele é maior do que você. Então pode bater em retirada. Você está entendendo? O problema, irmão, é que tem muita gente que vai na força do seu braço.
Tem muita gente dizendo: eu faço, eu aconteço, eu mudo, eu consigo, eu posso, eu conquisto, eu avanço. Não! Vamos começar a dizer como Davi: o Senhor me dará a vitória, o Senhor me fará avançar, o Senhor vai abençoar a minha vida, o Senhor vai guardar a minha casa. É o Senhor. Quem é mãe aí? Deixa eu ver as mães aí. Hoje é dia das mães, né? Eu quero dar um conselho para as mães aqui. Mãe, não é a força do teu braço que vai mudar os teus filhos. Amém? Mãe tem que corrigir? Tem que corrigir. Mãe tem que dar uma chineladazinha? Tem que dar. Dependendo da idade, né? Dependendo da idade já não funciona mais uma chinelada, né? Mãe tem que corrigir? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, mãe. Sabe aonde que é o lugar que você vence as batalhas? É no Senhor. É o Senhor. Eu contei hoje aqui de manhã, irmão, meu testemunho. Só um pedacinho do meu testemunho. Que eu era, irmão, coisa muito ruim mesmo. Coisa muito ruim. Pensa num jovem, não sei nem como dizer, irmão. Eu falei aqui hoje. Cadê o baterista? Olha lá, irmão, o baterista ali, irmão. Olha lá, coisa linda. Eu nunca conheci um baterista tão cheio do Espírito Santo, assim, temente a Deus. É por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala assim: essa geração é a pior geração que tem. Pior, irmão, pior era a minha. A minha geração de baterista era ruim, irmão, coisa ruim. A Carla foi para a igreja só para me conhecer e se apaixonou por mim. Ouviram falar que tinha um baterista bonitão lá na sede, aí ela foi lá me conhecer e se apaixonou. Você vê, irmão, era terrível. Mas graças a Deus que essa esposa me... Aleluia. Irmão, você pensa: meu filho é muito rebelde. Rebelde era eu, irmão. Irmão, eu vinha para o culto com a minha mãe. Saía do culto. Chegava em casa, fazia sabe o quê? Ia orar. Ia nada, irmão. Me trancava no quarto e ia ouvir Legião Urbana. Botava bem alto assim, Bruno. Demoniado, né, irmão? Que jovem que sai do culto e chega em casa e liga Legião Urbana. Vou nem cantar aqui, coisa ruim, irmão. Misericórdia. Que triste, imagina, irmão. Graças a Deus que meus filhos são tudo santo. Aí você pensa assim: pastor, a tua mãe devia de meter o pé na porta, quebrar o rádio, brigar contigo. Não, irmão, quanto mais minha mãe brigava, mais eu queria fazer. Quanto mais alguém falava da minha calça rasgada, quanto mais alguém falava da minha rebeldia, mais eu queria me rebelar. Mas sabe então o que mudou a minha vida? Minha mãe, meu pai, minha avó de joelho no chão orando por mim. Quem olha o pastor Rodrigo assim, tocando baixo, pregando, você não imagina, irmão. Ele parecia com Cris Duran, irmão. Ele não era coisa boa não, irmão. Mas está ali a irmã Carmen, de joelho no chão, né, irmã Carmen? Orando por ele. Mães, cadê as mães aí? É no joelho no chão que você enfrenta as maiores gigantes da tua casa. Você que é esposa, não é afrontando o teu marido que você vai ganhar, não, irmão. É no joelho no chão. Amém ou não amém? Você que é marido, da mesma forma. Então eu quero te dizer nessa noite: confie menos em você e mais no Senhor. Porque quanto mais você confia em você, menos o Senhor pode fazer na sua vida. Mas quanto menos confiança você tem em você, mais você confia no Senhor, e mais Deus pode abater os gigantes da tua vida, em nome de Jesus. Tire a tua confiança de você mesmo e coloque a tua confiança no Senhor. Ele é o Deus dos exércitos, Ele vai te dar a vitória.
Quem recebe essa palavra aí nessa noite diz amém. Se coloca de pé no seu lugar. Então, irmãos, amanhã, quando você estiver de frente para o gigante, quando você estiver de frente para a luta, aquela batalha, aquele leão. Tem gente aqui que ainda não está enfrentando o gigante, não. Tem gente que está enfrentando o leão ainda. Diz o seguinte: o Senhor te dará nas minhas mãos. Está enfrentando luta em casa? Está enfrentando lutas internas? Depressão, ansiedade? Está enfrentando tristeza? Problemas familiares, problemas financeiros? Eu não sei qual é a tua luta, irmão, mas eu quero te dizer nessa noite que essas lutas não são para te matar. Eu vou repetir aqui: essas lutas não são para te matar. O leão não é para te matar, o urso não é para te matar, o gigante não vai te matar, mas veio apenas para aumentar a tua fé no Senhor e te dar testemunho, te dar bagagem, te dar história com Deus. E se você confiar no Senhor, o Senhor mais uma vez vai se provar fiel na sua vida. Não importa o tamanho, Ele é contigo. Feche os seus olhos aí onde você está. O Senhor dos exércitos está contigo. Você pode crer nisso? Eu não vim aqui te dizer você é capaz. Não. Eu não vim aqui te dizer você é bom, você é capaz, vai dar tudo certo, porque você consegue. Não. Eu vim para te dizer você não consegue. Você não consegue enfrentar leão, urso, gigante. Você não consegue nada. Mas eu vim aqui para te dizer: se você confiar no Senhor, a vitória é certa. Vamos orar. Feche os seus olhos. E com os seus olhos fechados, eu queria que você contemplasse, que você visse, imaginasse qual é a maior luta que você tem enfrentado hoje. Qual é a maior batalha? É uma luta contra o vício? É uma luta contra a ansiedade, contra a depressão? É uma luta na família? É uma luta com filhos desviados, afastados? É uma luta nas suas emoções, na sua vida sentimental? É uma luta contra o medo que te paralisa? Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é o leão que está na tua frente? Qual é o urso? Qual é a batalha que você tem enfrentado na tua vida? Você consegue visualizar o nome? Visualizar agora essa situação na tua frente? Só que antes você estava com medo, porque você olhava para essa situação e você olhava para você, e você não se via capaz de romper, de enfrentar. Você não se via capaz de se libertar. Você não via a cura, você não via um milagre, porque você olhava para você. Mas hoje eu quero que você olhe para essa luta, mas você olhe para aquele que está em você. Eu quero que você olhe para aquele que está em você. Ele é muito, infinitamente maior do que a luta que você possa estar enfrentando. Não é porque você é capaz, mas é porque Ele está no Senhor. Ele está em você e você está nele. E Jesus disse: olha, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Eu venci o mundo, por isso tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não há gigante maior do que esse. Eu venci. Por isso vocês podem ter paz e confiança em mim, porque eu estou em você e você está em mim. E não existe nenhuma batalha que você irá perder se você continuar olhando e confiando em mim, diz o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, a Deus, pelo teu povo que está aqui. São Davis, Senhor. Não são guerreiros, não são fortes, não são habilidosos. A maioria de nós nem somos corajosos. Mas nós queremos, Senhor Deus, dizer nessa noite que nós colocamos a nossa confiança no Senhor,
porque em tudo, em todo momento, de todas as formas, Jesus sempre será o suficiente para nós. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor, e diante das batalhas, das lutas, dos gigantes, das dificuldades, nós confiaremos no Senhor e acumularemos testemunhos de fidelidade do Senhor na nossa vida. O Senhor foi fiel ontem, o Senhor será fiel hoje, e amanhã o Senhor continuará sendo fiel. Nós abandonamos toda a nossa confiança em nós mesmos. Nós rejeitamos todo o orgulho, toda a confiança na nossa força, na nossa habilidade, na nossa capacidade. Nós queremos acordar todos os dias de manhã e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Obrigado, porque o Senhor está do meu lado. Essa batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Seja glorificado mais uma vez, mais uma vez, mais o Senhor está comigo. E todos saberão que não é com espada, nem com habilidade, nem com força humana que o Senhor faz, mas todos saberão que o Senhor dos exércitos está conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque nunca teremos nada do que nos orgulhar, porque o Senhor é quem tem vencido as nossas batalhas. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja, e que esse ano seja um ano de muitos testemunhos acumulados, que esse ano seja um ano de muita vitória e muito testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos e irmãs. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para esse irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor está contigo. Não tenha medo, nem do leão, nem do urso, nem do gigante. Diga com fé assim, ó, igual o profeta: todos saberão que a tua batalha é do Senhor, e o Senhor será glorificado na tua vida. Amém? Quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.